preposição ou conjunção. Qual a diferença? Esses dois grupos são chamados de invariáveis. São palavras que não sofrem flexão de gênero ou número. As preposições são palavras invariáveis que unem palavras dentro de uma oração, sendo que essas palavras dependem uma da outra, ok? Por exemplo, gosto de café. Se eu falar apenas gosto café, essa frase fica estranha, não faz muito sentido. Eu preciso da preposição aí para poder dar sentido, um sentido mais coeso nessa frase, né? Gosto de café. Confio em você. Se eu tirar a preposição, fica confio você. Novamente, fica estranho. Preciso colocar a preposição aí. Confio em você. Então, as preposições, elas são utilizadas para dar sentido na frase. Também podemos usar a preposição para mudar o significado de uma frase. Por exemplo, falei com ele. Falei sobre ele. Quando eu mudo a preposição, eu estou mudando também o sentido dessa frase. Falar com alguém é uma coisa. Falar sobre alguém é outra. Então, a preposição é uma palavra invariável que une palavras dentro de uma oração, também trazendo um significado. A gente considera algumas preposições como sendo essenciais, são as mais comuns e mais usadas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. É importante a gente saber essas preposições para saber qual usar exatamente na composição da frase, pois é com a preposição que a gente pode dar o sentido que a gente espera para uma frase. Nas preposições, nós temos também as combinações. As combinações, elas não têm perda fonética. Por exemplo, a mais o, igual ao. Fomos ao cinema. Não há perda fonética. A gente tem aí o fonema a e o fonema o intactos. Além das combinações, nós temos as contrações. Nas contrações, há perda fonética. Por exemplo, de mais o, do. Gosto do seu sorriso. Em mais a, vira na. Gritei na janela. A mais a, vira o a craseado. Fui à praia. Percebam que há perda fonética aí. As conjunções são bem parecidas com as preposições. As preposições a gente usa para unir palavras dentro de uma frase. E as conjunções a gente usa para unir orações em um texto. Então, a conjunção é uma palavra invariável que une orações em um texto. As conjunções coordenativas, elas unem uma oração à outra. São duas orações que fazem sentido quando estão sozinhas. Por exemplo, fui ao shopping e comi um sanduíche. Se eu falar apenas fui ao shopping, eu já tenho uma oração completa, faz todo sentido. Só que eu quero complementar essa frase, essa oração. Eu vou colocar mais uma oração. Fui ao shopping e comi um sanduíche. Se eu falar apenas comi um sanduíche, também é uma oração completa, também tem sentido sozinha. Então, eu estou usando aí a conjunção para unir duas orações completas. Por que são completas? Porque elas fazem sentido, tá? Se eu falar, novamente, fui ao shopping
e colocar um ponto, faz total sentido essa oração. Se eu falar somente comi um sanduíche, faz sentido também. Só que eu quero unir essas duas orações. Então, aí eu uso a conjunção. Essas conjunções que são usadas para unir orações completas, elas são chamadas de coordenativas. Além das coordenativas, nós temos as subordinativas. Por exemplo, se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Se é a nossa conjunção. Caso eu fale apenas a encontrasse novamente, não faz muito sentido. Se eu falar apenas não a reconheceria, também não faz muito sentido. Então eu preciso da conjunção para estar ligando essas duas orações que se completam, que sozinhas elas não fazem sentido nenhum. Elas são orações incompletas, precisam uma da outra. Então, eu coloco a conjunção para fazer essa união e dar aí sim um sentido a essas orações. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Então, podemos dizer que tanto as conjunções quanto as preposições são importantes para organizar e dar sentido às orações. Se não usássemos as conjunções, o sentido talvez não fosse tão claro. Uma vírgula ou um ponto final não daria um sentido tão claro às frases. Resumindo, as preposições nós usamos para unir palavras dentro de uma frase e as conjunções nós usamos para unir orações dentro de uma frase. Espero que tenham entendido, que tenha ajudado. Qualquer dúvida, só falar com a tia.